Voltando. Vai ser um retorno rapidinho, viu, gente? Nani, você tá aqui, que linda! Matheus, obrigada pela sua participação, super falando. A gente adora a interação. Gi, você tá aqui também, que linda. Então, só pra gente concluir, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Se vocês deixarem ficarem estimulando, eu fico aqui conversando com o Vinícius até amanhã, vocês mal sabem, viu? Maluzinha, linda, minha prima, Malu, a maior propagandista da gente, viu? Quero te dizer. Vini, ela estuda psicologia. Ó, teve uma pergunta super interessante, que não é possível que a pergunta sumiu. Sumiu a pergunta. Mas a pergunta foi assim: foi uma Sim. pessoa perguntando se existe realmente a pessoa assexuada, um ser humano assexuado, e que se isso é verdade. Ela perguntava mais coisa, mas agora eu já não lembro mais. Se a pessoa estiver aí, pergunte de novo, meu bem, por favor. Mas, do ponto de vista ginecológico, né, sim, existem. Existe a pessoa que ela não se descobriu ainda. Então, ela não se descobriu do ponto de vista, ela não sabe o que é que ela gosta, o que é que ela não gosta. Então, ela não vê um prazer na relação sexual porque ela não tem conhecimento sobre aquilo. É a mesma coisa que você perguntar para alguém que nunca comeu um brócolis, você gosta de brócolis? Eu não sei se eu gosto, mas por todo o medo, por todas as questões, ela ainda não conseguiu identificar a forma dela ter prazer. Então, assim, do ponto de vista ginecológico, existem sim pessoas que são assexuadas, mas eu quero saber o que a Vini tem a falar sobre isso, porque já entra em contextos psicológicos bem profundos, né? Interessante de saber. Isso. São estudos mais recentes, na verdade, essas vozes estão surgindo mais recente, né, com mais frequência, né, de um pouco tempo para cá. Então, tem alguns materiais que vem sendo falado e tem apresentado essa característica de algumas pessoas que realmente, elas aparentemente não têm maiores desejos sexuais. E elas seguem a vida. No começo, elas mesmas acham estranho sobre isso. E elas procuram, elas às vezes até tentam, mas elas depois descobrem que não, que elas realmente não têm maior interesse. Então eu não tenho muito mais o que falar em relação a isso, mas talvez isso me faz pensar se essa pergunta não faz eco no relacionamento. Por quê? Porque tem alguns casais e esses casais são com muita frequência, aparece lá no consultório, eles têm tempos sexuais diferentes, ou tempos ou intensidades diferentes. Então, às vezes, você tem uma pessoa que é muito mais sexualizada, e acredite, eu atendo dos dois modos, né? Ou seja, eu já tive no consultório homens que chegaram para reclamar da esposa, porque ele busca, porque ele cuida, porque ele faz tudo, e a pessoa não se interessa, ou se interessa muito raramente pelas questões sexuais. E já tive também mulheres com muito tesão que reclamam dos homens, falar, ah, mas meu parceiro, eu não quero me divorciar, eu quero estar com ele, eu não quero trair, mas eu tenho dificuldade porque ele é uma pessoa que aparece, como se diz na Bahia, de caju em caju, tá? Então, Caju, caju, adoro. desses casos, tende a estar vinculado ao que a gente está falando dessa dificuldade de se conhecer. É interessante observar a quantidade de pessoas que não sabem quais são as próprias fantasias sexuais. Por quê? Porque nunca Sim. teve ninguém que ajudou. Porque às vezes já é uma pessoa mais retraída. Porque às vezes. Tabus também. Aí vem, justamente. Então, às vezes já é uma pessoa mais retraída, uma pessoa mais tímida, que é associado à questão dos tabus, à dificuldade da fala. Isso cai muito na questão do homem também. O desenvolvimento do homem ele é formado baseado em muito massacre. Então, o homem, o tempo todo, ele está sendo ridicularizado pelos amigos, o tempo todo, ele está sendo criticado. Eu me lembro de, na época da faculdade, se eu não me engano, meu primeiro ou segundo semestre, eu nunca esqueci disso, tive uma professora de representações sociais, que ela Uau. fez uma pesquisa com a gente, né, de a gente ir a campo para entrevistar pessoas. E a minha pesquisa era para entrevistar uma prostituta. E aí fui eu e uma colega, inclusive.
E a gente, quando foi fazer essa entrevista, eu teve um colega meu que foi para Manuel Dias até, e aí foi interessantíssimo, porque ele dizendo que estava lá entrevistando, e aí passou o carro de um amigo dele, e aí depois acharam que ele estava procurando. E ele é uma figuraça, ele era muito engraçado. E quando a gente estava entrevistando ela, ela trouxe uma história super inusitada. Ela morava com um homem. Aí você pensava, ela casada? Não. Esse homem servia de proteção. Ela teve um relacionamento com um homem muito violento e ela tinha medo desse homem ir na casa dele. Então ela se relacionou com esse homem como proteção. Ter um homem dentro de casa para proteger ela. Só que ele era um sujeito que tinha muita dificuldade na prática sexual. Ele não conseguia manter a ereção. E um dos motivos foi porque quando ele era jovem, ele foi ter relação sexual com a mulher. Ele broxou e a mulher começou a rir da cara dele. A partir daí, isso se configurou um trauma, do qual todas as vezes que ele tem a ereção, obviamente que inconscientemente isso remete a ele essa experiência. E ele adulto continua tendo dificuldade de ter relação sexual, porque obviamente não procurou nenhum psicólogo, não procurou nenhuma ajuda, porque o homem não procura, como você falou lá no começo da live. Se você não assistiu, volte lá para o início da live, né, falando justamente como o homem não procura ajuda, não procura cuidado, não conversa, não dialoga. E aí você vai tendo problemas que vão sendo acumulados. Então é fundamental. No meu livro eu falo muito sobre o conceito de transgressão. A gente precisa transgredir o outro. Olha, a gente vai ter que. Ainda tô na metade, né? Quando eu terminar, a gente vai fazer uma ponta da língua sobre o seu livro, viu? Espero que esteja sendo útil. E Adorando. tem um capítulo que eu falo justamente sobre a questão da transgressão, que é esse elemento de você transgredir o outro, de você afetar o outro, de você virar para o outro e dizer, olha, não tá bom, não tá legal. Porque se a gente não transgredir, não vai funcionar. Não vai ir para lugar nenhum. E o mais interessante, falando até da série, é que esse conceito de transgressão eu trago de um autor chamado Bonder, que ele é um rabino. Ah, que interessante. Interessante. Ó, tá, daqui a pouco a gente vai ficar até 10 horas da noite falando, né? Então, vamos encerrar, porque você já sabe, né? Vini, queria agradecer essa oportunidade da gente estar vindo mais uma vez conversar sobre a sexualidade do ponto de vista psicofísico. Acho que é um bate-papo enriquecedor para mim, para todo mundo que está aqui seguindo. Eu cresço muito aqui nas nossas conversas, né? Isso me ajuda muito no meu dia a dia no consultório. E eu espero que as pessoas que estão aqui. Qual é a série? A série que a gente estava conversando era Nada Ortodoxa, mas a live completa tá já lá no meu feed, certo? Aqui só é a conclusão, porque caiu lá. E, enfim, eu acho que a gente gosta que as pessoas participem, mandem mensagens, sugiram temas. A gente se encontra todo mês a gente se encontra e discute um tema que aborde a sexualidade. Então, mandem pra gente os temas e Vini, muito obrigada. Nem preciso dizer, né, que eu adoro, que você não pode me abandonar nesse quadro, porque é o melhor do mês. Também adoro, eu gostei. Estava com saudade do nosso bom bate-papo. Que bom que eu gostaria de agradecer mais uma vez também esse convite, a todo mundo que participou, espero que seja útil. Também reafirmo o que Thalita trouxe, né? Então, tendo necessidade, tendo curiosidade ou qualquer outro motivo, pode mandar mensagem, né? Que a gente está aqui para ajudar da forma que for melhor, da forma necessária. Caso vocês queiram conhecer, eu tenho um podcast, como Thalita falou, né? Que é Da Dor ao Amor, que é sobre, justamente, são debates livres. E o livro, que é Liberdade a Dois, Democracia nos Relacionamentos Contemporâneos, que é um pouco dessa proposta que a gente está trazendo, desse discurso democrático, né? Dessa abertura para a liberdade de poder falar, de poder dialogar a dois, né? Ou seja, com compromisso, com ética, com responsabilidade. Minha querida, muito obrigado por participar. Foi ótimo, Vini, muito obrigada. E todo mundo, gente, começa a seguir Vini. Esse livro dele é muito legal, estou lendo, é um livro super gostoso de ler. Traz muito conceito histórico, muito conceito cultural, isso é bem interessante. E a gente estava falando sobre a série Nada Ortodoxa. Podem ir lá no meu feed, que tem toda a live, foi um bate-papo super gostoso. Certo? Obrigada a vocês que participaram. Lio, Lisboa. Quanto tempo? Só assim pra eu te ver, né, Lídia? Em live, Vaninha. Obrigada a todo mundo que participou, viu?
Beijo. Vini, Beijo. brigadão. Obrigado, minha querida. Boa noite. Tchauzinho. Até mês que vem. Até.